Oi, gente, o meu nome é Júlia, eu sou professora de História. A aula de hoje vai ser sobre a independência dos Estados Unidos. É um assunto bastante cobrado no Enem, nos vestibulares. E antes de a gente começar essa aula, eu sempre peço para quem puder compartilhar o vídeo, curtir, comentar, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo bastante fundamental, importante e que cai bastante nas provas de vestibulares. Então vamos começar? Os Estados Unidos da América, no século XVIII, ele era dividido em 13 colônias que eram subordinadas por uma metrópole, que naquela época era a Inglaterra. E essas 13 colônias, elas tinham uma certa autonomia, uma maior liberdade nas questões políticas, econômicas, administrativas. Então, cada colônia fazia ali suas próprias leis, tinham as suas próprias regras. E a Inglaterra, como metrópole, não intervinha muito nisso. Nesse primeiro momento, a gente vê o que a gente chama de negligência salutar, que é essa pouca intervenção da metrópole sobre essas 13 colônias. As colônias podem ser divididas entre colônias do norte e colônias do sul, sendo as colônias do norte representadas por uma pequena propriedade rural, por um trabalhador ali que produz para sua subsistência, tem o seu negócio local e onde é produzido produtos agrícolas que não são muito interessantes para o exterior, para revender na Europa ou em outra localidade. As colônias do norte também eram marcadas principalmente pela presença de protestantes que por si só, já se afastavam ali da autoridade do monarca por não compactuarem, não exercerem ali a fé católica que naquela época era vigente na corte britânica. As colônias do norte, em comparação com as do sul, a gente pode falar que elas tinham maior liberdade de negociação, de produção, de administração. Porque as colônias do sul, elas eram marcadas e voltadas principalmente para o mercado exportador, ou seja, para produzir um único alimento ou um único produto, que no caso, naquela época era o algodão, e esse algodão, ele era produzido em larga escala, em grandes propriedades rurais, e era revendido para fora. Não era para você consumir internamente aquele produto. Era sempre voltado para o mercado externo. E as colônias do sul, por isso mesmo, negociavam e comercializavam muito com a metrópole. E estavam a todo momento sendo alvos das práticas mercantilistas, dessa intervenção do Estado sobre a economia. Além disso, as colônias do sul eram escravistas, ou seja, dependiam da mão de obra escrava naquela época. Mas, apesar dessas diferenciações, a gente estava vivendo esse momento que a Inglaterra estava numa negligência perante ali as questões das colônias. Só que, no final do século XVIII, a coroa britânica, a Inglaterra, o Estado inglês, ele entra em conflito bélico, em uma guerra contra a França. E nessa batalha, chamada Guerra dos 7 Anos, a França perde e tem que doar alguns territórios, tem que ceder, na verdade, alguns territórios para os ingleses. E esses territórios, ao invés da Inglaterra ela ocupar esses pedaços de terra com os colonos, ou seja, migrarem boa parte dos colonos para esses novos espaços que foram conquistados, ela simplesmente proíbe a entrada desses colonos nessas terras para justamente manter ali a posse, o monopólio comercial da coroa britânica. E isso já foi visto como uma questão ali delicada. Algumas pessoas não concordavam, alguns colonos viam aquilo ali como algo estranho, que a Inglaterra ela começou ali a intervir sobre essas decisões. E aí, a Inglaterra, mesmo tendo ganho a Guerra dos 7 Anos, ela enfrentou bastantes problemas econômicos naquele período, porque quando você entra numa guerra, você tem o quê? Muitos gastos, né? Tem que investir em armamentos, em alimentação, em remédios, em várias outras coisas que a Inglaterra estava realmente com muitos problemas financeiros, sem dinheiro nenhum, e se viu nesse período ali pós-guerra também
uma concorrência, se viu ali prejudicada pela concorrência da produção inglesa, ou seja, os produtos ingleses estavam concorrendo nesse momento com os produtos coloniais, ou seja, com os produtos comercializados e consumidos nas colônias. Então ela já ficou insatisfeita com essa questão dos seus produtos ali ingleses estarem em concorrência com essa produção das colônias inglesas, e ela resolveu então dar um passo ali adiante, num salto ali para uma transformação, para uma mudança que mexeu muito com a população naquela época, que foi realmente sair dessa negligência salutar e ir para uma intervenção muito forte, muito rápida também, para que as colônias perdessem realmente, de fato, essa autonomia comercial e administrativa, para que, de fato, essa metrópole ali exercesse o seu poderio e a sua influência sobre elas. Então foi criado um conjunto de leis chamadas leis intoleráveis, que eram leis que o reino britânico ele fez para cobrar realmente, para exigir impostos a essas colônias, para que essas colônias começassem a pagar tributos para a corte britânica, além de estipular ali o Estado inglês leis que limitassem ali a ida e vinda, né, o direito ali das colônias de se regular, de se autogovernar. Uma primeira lei bastante conhecida nessa época foi a Lei do Açúcar, onde houve a imposição da coroa britânica, que começou a obrigar que o açúcar que era comercializado nas colônias viesse necessariamente das Antilhas inglesas. E isso, qual era o problema? Isso batia de frente com a liberdade que essas colônias tinham anteriormente do seu comércio. Então essas colônias começaram a ficar limitadas com essa obrigação, com essa lei do açúcar. E ficaram realmente vítimas de uma lei ali mercantilista, com um cunho ali realmente de intervenção, uma lei intervencionista. Outra lei também muito conhecida nessa época foi a Lei do Selo, em 1765, onde os documentos, as cartas, as certidões assim oficiais começaram a serem taxadas pela corte britânica. Ou seja, documentos que eram impressos, eram redigidos e você poderia ter acesso a eles livremente, agora você deveria pagar uma taxa para a coroa inglesa sobre eles, além desses documentos terem, para serem validados, um selo oficial da coroa inglesa, para eles realmente exercerem ali o seu papel, a sua função de, esse documento, então, com um selo da corte britânica, ele é válido, você pode utilizá-lo. Isso também foi uma maneira de limitar os colonos, né, a população das 13 colônias. Um outro também momento, de outras leis que foram surgindo, foi uma lei que eu vou deixar aqui embaixo, que é em inglês, que também taxou produtos comercializados nas colônias. Então a Inglaterra ela foi cada vez mais taxando e cobrando tributos e fazendo leis e limitando toda essa autonomia e essa liberdade que as 13 colônias tinham antigamente, na época que a gente está falando. Além disso, houve a famosa Lei do Chá. Os britânicos, os ingleses, decidiram então taxar também a importação desse produto nas colônias e deram um monopólio comercial do chá para as Índias Orientais. E essa jogada, essa estratégia da Inglaterra sobre as 13 colônias foi muito rápida. Aconteceu com muito pouco espaço de tempo e demonstrou realmente essa relação de intervenção da metrópole sobre as colônias de uma maneira bastante autoritária e agressiva, o que culminou num evento ali de manifestação contra essas medidas, que foi o famoso movimento, né, a famosa festa ali que foi conhecida como a Festa do Chá de Boston, em 1773,
onde aconteceu um protesto local na cidade de Boston, que era uma cidade portuária, onde haviam várias trocas de mercadorias, de comércio, e alguns protestantes, né, se vestiram de uma maneira irônica de indígenas e invadiram, tomaram embarcações inglesas e descarregaram ali todo o chá que estava dentro dessas embarcações, as caixas ali do chá, no mar, jogaram tudo no mar, e isso fez com que a corte inglesa reagisse de uma maneira muito violenta, muito repressiva. Ela chegou a fechar, a Inglaterra fechou os portos de Boston. Foi um movimento muito violento, uma repressão muito forte contra esses manifestantes, contra essas pessoas. Mas esse protesto serviu como um estopim ali que marcava essa contestação e justamente essa recusa de aceitar essas leis tão autoritárias e tão duras que os colonos estavam passando naquela época. Com isso, a gente vai ver no ano de 1774 e no ano de 1776 congressos que aconteceram na Filadélfia. Em 1774, os colonos começaram ali a se organizar e redigiram um documento para o rei da Inglaterra, pedindo realmente que esses impostos, essas taxações, essas leis, elas acabassem, né? Porque eles não consideravam o parlamento inglês como parte deles, porque eles eram completamente críticos ao absolutismo. E naquela época, gente, já havia uma crítica sobre esse o sistema do absolutismo. Um filósofo iluminista, né, muito conhecido, John Locke, ele fala, né, ele defendia o quê? Que quando o Estado ele se corrompe, ele é violento ou ele não cumpre aquilo que ele tem que fazer, ele é tirânico, cabe ao povo retirar esse governante, esse rei, monarca naquela época, do poder e assumir esse poder. Então as pessoas, os colonos, estavam ali muito influenciados pelos ideais iluministas, por essas ideias que estavam surgindo na Europa, e começaram a contestar isso, né? Contestar a legitimidade do monarca, do rei, da instituição do absolutismo. Então, eles não se viam parte do parlamento, e nesse primeiro congresso da Filadélfia, eles mostraram realmente essa insatisfação, pedindo para que fosse retirado essas leis, esses impostos, e também que eles tivessem maior autoridade, né, maior participação, na verdade, política. Uma divisão política tinha que acontecer nesse momento. Só que isso acabou não acontecendo de imediato. E somente em 1776 houve um outro congresso da Filadélfia, e que esse realmente marcou, porque foi nesse congresso que foi redigida a Declaração da Independência, que a gente chama, né, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, onde havia claramente nesse documento, os principais valores iluministas. Então, o direito à felicidade, o direito à vida, a igualdade, condições boas e igualitárias para todos os cidadãos. Então, esse Congresso de Filadélfia, em 1776, foi muito importante porque essa declaração foi redigida e os Estados Unidos, né, as 13 colônias naquela época, foram a primeira, né, foi o primeiro ali, movimento realmente de independência, e que inspirou, foi um exemplo ali para as outras independências que viriam e que vieram depois de 1776. Então é nesse momento que hoje, né, a gente pode chamar, foi nesse momento que as 13 colônias passaram a ser chamadas de uma república federalista uma federalista e presidencialista, onde a gente tem a figura de um presidente, que o primeiro foi o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mas tá, professor, o que aconteceu então com a Inglaterra? A Inglaterra, ela sofreu diversas batalhas posteriores, vários conflitos também, e ela foi cada vez mais perdendo eles, até chegar um momento em que foi assinado
um tratado de Paris, onde a Inglaterra foi obrigada a aceitar a independência das 13 colônias. Ela chegou nesse nível aí de humilhação, de humilhação dela mesma, porque ela realmente teve que ceder. Ela teve que ceder e reconhecer aí a força das 13 colônias para a independência. Mas, como as coisas elas vão acontecendo, a gente também vai vendo na história requisitos do que aconteceu no passado, no presente e posteriormente também a gente pode também chegar a ver no futuro. Então, a independência dos Estados Unidos ela trouxe bastante consequências depois para a população norte-americana e para o mundo no geral. A independência dos Estados Unidos também pode ser chamada de Revolução Americana, porque marca realmente uma mudança radical na estrutura das colônias. E como consequência, a gente pode ver que acabou essa reputação da Inglaterra como uma metrópole que controla e que está ali acima das outras das colônias, dos outros países. Isso acaba com a reputação inglesa. A independência dos Estados Unidos também marca e prova que é possível sim o povo ser soberano, que a vontade do povo pode ser a soberana, né? Pode realmente atingir ali um patamar muito grande, forte, de tomar o poder e as decisões também. E a independência dos Estados Unidos foi uma grande inspiração, principalmente para outras colônias que ainda não tinham sido independentes, não tinham ainda feito o seu processo de independência e ainda estavam submetidas ao absolutismo. Aqui no Brasil a gente pode falar do movimento da Inconfidência Mineira, ou então melhor, Conjuração Mineira, que foi um movimento ali em Minas Gerais também que defendia uma república, uma nova forma de governo, onde as pessoas realmente pudessem ali sair, né, do império, sair dessa questão de um monarca, enfim, que controla todos os campos ali de poder, enfim. Então, foi uma inspiração muito grande também aqui no Brasil, o que aconteceu em 1776, e também a Revolução Francesa também, ela foi bastante inspirada na independência dos Estados Unidos, até porque muitos franceses foram para ali as 13 colônias ajudá-las a conseguir ali a emancipação, conseguir a liberdade. E isso também inspirou muito, fortemente, até para depois a gente vai ver que a Revolução Francesa se inspirou também nos ideais iluministas que essa independência dos Estados Unidos já estava ali sendo inspirada. Então, é muito importante também a gente falar um pouco sobre esse momento, embora a gente também tenha que ter em mente que essa independência dos Estados Unidos, por mais que ela tenha sido um movimento de transformação, ela também deixou muitas coisas de antes, porque essa questão da igualdade, que eles defendiam a igualdade jurídica, né, de direito de todos, na verdade não era bem todos que poderiam ter esse direito à igualdade, enfim. Porque, por exemplo, os indígenas ficaram longe desses direitos que a declaração pregava, os escravizados, as pessoas ali mais pobres, mais distantes ali à margem ali da elite econômica norte-americana, ficaram afastadas desses direitos de igualdade na prática. Não serviu para todos esse discurso de igualdade. Então, o direito, né, à cidadania não foi concedido a todos. É isso que eu estou tentando passar para vocês, porque no papel realmente teve uma mudança importante, mas na prática a gente viu ainda que, na verdade, muita coisa ainda, até os dias de hoje, precisam ser revistas, precisam ser pensadas, elaboradas de uma maneira diferente e para incluir realmente, de fato, todos numa mesma nação, que todos possam ter um direito de ir e vir, ter o seu direito à família, ter direito à sua saúde, ter direito como um todo, né? A lei ser igual
a todos. Então a gente até hoje luta por isso, e eu acho que os Estados Unidos, ele também até hoje precisa lutar por isso, por mais inclusão. Bem, esse vídeo considero ser muito importante para a sua prova do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem compartilhar, curtir, podem comentar se não entenderam alguma coisa. E até o próximo vídeo.